Aí pessoal, beleza? Nesse exato momento, são 2 horas e 5 minutos da madrugada do dia 13 de abril de 2012. O meu objetivo, o meu intuito de gravar esse vídeo nessa madrugada é com base na matéria do programa Conexão Repórter, do apresentador Roberto Cabrini. Praticamente há quase que 1h30 agora, né? Terminou-se o programa Conexão Repórter e a matéria que Roberto Cabrini, a sua produção, a sua direção, eles pesquisaram, montaram, fizeram toda a edição. Foi uma matéria que mexe com a sociedade brasileira. Eu, através do Facebook e através do Twitter, várias pessoas comentando. No momento em que o programa estava no ar, várias pessoas, algumas celebridades, pessoas que eu não conheço, mas estavam ali tweetando, né, dando ali os seus parabéns, os seus comentários de que é uma vergonha para a nossa nação brasileira. Pessoas que estavam escrevendo, que estavam tão emocionadas, tão chocadas, outras quase chorando, porque as matérias realmente foi comovente. E é claro, eu quero parabenizar a toda a produção do Conexão Repórter e também ao apresentador Roberto Cabrini por esse excelente trabalho de mostrar a realidade da nossa nação brasileira. Além desse elogio, eu quero também comentar alguns argumentos que, segundo o meu pensamento, né, segundo a minha opinião, eu vou comentar alguma coisa. Bom, a matéria, como eu já disse, foi uma matéria bastante chocante, que comove o coração de qualquer nação brasileira, qualquer sociedade, qualquer povo. E claro, aqueles que não viram podem até mesmo entrar no YouTube ou até mesmo no site do SBT, e que lá vocês vão encontrar os vídeos, alguns capítulos, acredito que foram 4 partes, e vocês vão encontrar lá as partes editadas da matéria da madrugada desse dia 13 de abril de 2012. Enfim, mostrou e falou sobre a fome, sobre a sobrevivência do resto da sobra que muitas pessoas encontram no lixo e que outros acabam encontrando na feira e assim por diante. É uma coisa que eu me pergunto. O nosso país é um país tão rico, é um país tão abençoado e infelizmente existe milhões e milhões de brasileiros abaixo do nível da pobreza. Eu estou cansado de ouvir entre os políticos, até então, nesse exato momento, eu não vou citar o nome, mas até o final dessa gravação, se der vontade de citar o nome, eu vou citar o nome. Todos os políticos, os governantes que estão na frente, seja ele na parte da legislação, seja ele na parte do governo, da prefeitura, ou até mesmo do estado ou do próprio país, vivem dizendo que o nível de pobreza tem se baixado. O salário tem dado, entre aspas, para suprir a necessidade do povo brasileiro. Aonde que essas e outras informações estão sendo corretas? O Brasil e até mesmo o exterior acabou de ouvir e acabou de visualizar grande o nível da pobreza, a quantidade de pessoas que vivem do resto, que vivem da sobra de alguém, e quantas toneladas, né, quantos milhões de alimentos são jogados fora, né, e que muitas das vezes poderia ser retribuído, reaproveitado de uma outra forma, infelizmente são jogados no lixo. E mesmo assim no lixo, sempre tem alguém para ir buscar.
coisa que não era digno de nenhum brasileiro buscar a sua sobrevivência no lixo. Criança, adolescentes, idosos, adultos, né? A matéria mostrou que o rapaz ele deixa de estudar para poder catar lixo e poder ajudar a mãe e mais a sua irmã dentro de casa. Catadores de rua que há 7 anos moram na rua, dependendo de alguém, dependendo de alguma pessoa. Olha, o nosso país em que vivemos, infelizmente, é uma vergonha. Nós podemos ver que enquanto os senhores políticos, enquanto esses magistrados, enquanto essas autoridades do nosso país ganham 30, 40, 50, 100 mil reais por mês, o povo brasileiro, a nação brasileira, é sustentada por um salário mínimo e meio ou 2 salários. Isso eu falo com relação à população classe baixa. População classe baixa. Já a população classe média, alta e por aí vai, sempre são 4, 5, 6 salários mínimos para lá e olhe lá. E olhe lá. Porém, uma coisa que eu quero mais focalizar aqui é: a matéria mostrou a realidade do nosso país. A pobreza, a mortalidade, a educação, a saúde, o meio de transporte, que isso tem mostrado demais durante essa semana, durante esse mês de abril, a precariedade que nós encontramos e em outros meios de comunicação no nosso meio, que nós estamos vendo que cada dia que passa a situação está difícil. Incrível que, por outro lado, as autoridades políticas dizem que o trânsito está melhor, dizem que o meio de transporte está melhor, dizem que o salário mínimo está melhor, dizem que a renda de pessoas pobres diminuiu muito. Meu Deus do céu. Aonde que eles estão conseguindo fazer esses levantamentos que as matérias divulgadas por diversas emissoras, e principalmente a emissora do SBT, não bate com estatísticas que muitos governantes estão dizendo. Não bate. Então isso me dói. Me dói porque na matéria as pessoas até falavam assim, queria muito comer uma lasanha. Outros falavam, queria muito comer uma dobradinha. Sem contar que o rapaz de 17 anos na matéria de Roberto Cabrini, no Conexão Repórter, ele disse que queria pelo menos tomar um Danone. Tomar um Danone. Você vê que absurdo que nós vivemos. Eu vou lembrar mais um assunto. Esse ano, eu estive no centro da cidade e em comemoração aos 456 anos, se não estou enganado, da cidade de São Paulo. Lá, o impostômetro, ele marcava mais de 122 bilhões de reais. Quem sabe agora já esteja em 130 bilhões de reais. Eu me pergunto mais uma vez, para onde vai esse dinheiro que é tributado pela população brasileira? Como eu já havia dito, eu vou repetir de novo. Matérias que têm divulgado durante esse mês, problemas em centenas de viadutos, problemas em rodovias, problemas em avenidas, problemas em estradas, em ruas que não são nem asfaltadas, é barro puro, enchentes, alagamentos, problemas no trânsito, enfim, problemas por tudo quanto é canto. Político dali, político de cá, só vive falando, muitas coisas que nem saem do papel. Por exemplo, estão se gastando bilhões de reais para ser construído esse estádio do Corinthians e outros estádios aqui na cidade de São Paulo. Tudo isso por causa de uma Copa. Enquanto eu não sou contra os fanáticos, aí nem contra as pessoas que admiram e gostam do futebol. Uma coisa que eu estou sendo contra, enquanto a sua família, enquanto alguém da sua família ou uma outra pessoa próxima, enfim, enquanto o povo brasileiro, muitas pessoas estão passando fome, passando frio, passando sede, e aí por diante, o governo, né, os políticos estão com os bolsos cheios, porque através disso eles ganham e muito. Entendeu? Estão com os bolsos cheios para construir estádios e mais estádios. De uma hora para outra isso vai ficar lá. E o povo brasileiro sempre, de mal a pior. Esse dinheiro
poderia ser investido para essas pessoas da matéria, por exemplo, ou essas milhares e milhares de brasileiros que estão debaixo das pontes, que não têm onde morar, foram despejados das suas casas, enfim. E essas são algumas matérias que o Conexão Repórter Roberto Cabrini conseguiram focalizar, conseguiram ter autorização para filmar. E aqueles milhões e milhões e milhões de brasileiros que estão ainda ao nível zero da pobreza. Zero mesmo. Eu acho que a nação brasileira deveria se conscientizar disso. Quem sabe você tem uma boa empresa, quem sabe você trabalha numa boa empresa, quem sabe você tem o seu dinheiro todo dia, todo mês, tudo certinho, bonitinho, você tem a sua casa, tem seu apartamento, tem seu iate, tem tudo. Mas por outro lado, tem gente que não tem nada. Então nós devemos não ser tão egoístas e pensarmos no próximo. E principalmente o nosso governo, a nossa prefeitura, o nosso estado, o nosso governo e o nosso país. Eu me refiro às autoridades políticas. Deveriam se conscientizar, se colocar no lugar dessas pessoas, né, que estão se deparando igual essa matéria que o SBT apresentou dentro de algumas horas atrás, que são coisas que são reais, são fatos verídicos que a nossa sociedade que a nossa sociedade brasileira está passando. E quem pode nos ajudar é o nosso próprio país. É o dinheiro que é tributado, é o dinheiro que o governo, que a prefeitura, que o país ganha, que o país investe, que deveria ser investido em cima de nós. Por isso eu vou relembrar também aqui uma coisa. Estamos em um ano eleitoral. Você que sabe votar, vote em quem realmente pode fazer alguma coisa por você. Se você tem dúvida, se você não sabe, não deixe seu voto em branco. Não deixe seu voto em branco. Seu voto em branco, ele automaticamente vai para aquele que está ganhando. Enfim, e se você também anula, já é outra coisa. Vai também para quem ganha. Entendeu? Então você que vote, vote consciente. Não vote pela pessoa, não vote pelo... Enfim, olha, a gente está sofrendo, porque muitas das vezes o povo não sabe votar. O povo não sabe eleger. E muitas das vezes até elege bem elegido. E quando aquele candidato que promete, quando ganha, muitas das vezes não cumpre as metas da qual foi executado, da qual ele disse que ia fazer. Olha, vou finalizar a gravação dizendo, é uma vergonha. Deus me perdoe. É uma vergonha ser brasileiro, porque eu, graças a Deus, eu posso dizer que tenho uma vida estável, uma vida abençoada. Mas já passei muita necessidade no passado. E hoje tenho uma vida abençoada porque me sacrifiquei, lutei muito. E mesmo assim, a gente rala um pouco para conseguir as coisas, não é fácil. Pois eu fico me pensando como aquelas pessoas na matéria apresentada pelo programa do SBT, Conexão Repórter, como que aquelas pessoas sofrem, correndo atrás de um pão, correndo atrás de um café da manhã, correndo atrás de um almoço e de uma janta. E quanto daqueles que não tomam café, não almoçam, só janta? E quantos daqueles que não tomam café, não almoçam, não janta? Pensando, esperando que no dia de amanhã encontre alguém ou alguma coisa para se alimentar, ou alguém para poder levar uma comida para essa pessoa. É coisa que dói o coração. Tem muitas pessoas que não ligam para isso. Talvez porque já não passou, talvez porque nunca passou por isso, ou porque, quem sabe, não tem um coração para... não tem um amor ao próximo. Eu tenho. E espero que todos que visualizem esse vídeo possam me ajudar, possam divulgar e realmente concordar comigo que o que nós estamos passando, muitas das vezes, é erro do ser humano, mas também é erro da nossa própria prefeitura, do nosso governo, do nosso país, da nossa política, que ao invés de ajudar a nação brasileira, eles estão aproveitando o dinheiro que são arrecadados e ficam para si. Muito obrigado e até o próximo vídeo.